A 34ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas, como sempre, no centro da cidade do conhecimento, nas águas do Rio Mondego. E vamos ter aqui a oportunidade de vos apresentar os melhores momentos desta jornada de remo. A começar ainda pela sessão da manhã, onde tínhamos as eliminatórias e também os escalões mais jovens. E aí está, a primeira das duas mãos do Quadrischool para juvenis femininos. É o barco mais longo do setor feminino. Aqui vamos vendo o Cerveira em grande disputa com o Tui. Acabaria por levar a melhor a formação do Tui nestas regatas, onde a vitória caberia àquele que registasse menor registro cronométrico de entre as duas mangas que tínhamos. Ou seja, precisávamos de aguardar pela segunda manga nesta competição de quadri para juvenis setor feminino, e aí está já a segunda manga da competição. Vamos aqui acompanhando a progressão do fluvial, a formação do fluvial. Este, já o disse, mas a recordar que o Quadrischool é o barco mais longo que existe nas competições femininas. Aqui estávamos no escalão mais velho de entre o designado remo jovem, e era a formação da casa, a formação da académica, quem acabava por levar a melhor nesta segunda manga. Ainda assim, o registro de tempo, e quando quando agregamos os resultados obtidos nas duas mangas, não levaria a académica além da quinta posição global. Teríamos depois o Perilho na sexta posição, mas a recordar então os três primeiros: Tui, Cerveira e Viana, remadores do Lima. Foi bastante dura porque tivemos que unhas moi boas contrincantes, pero foi a mellor prova que podemos facer. Gostoume bastante, as miñas compañeiras tamén. Aqui ainda um aspecto do pódio: Quadrischool juvenis femininos, numa altura em que voltamos às águas do Mondego, pista de 500 metros, aqui no centro da cidade do conhecimento. Agora, o Shell 18 com Timoneiro, a grande final de juvenis masculino. A prova mais emblemática, no barco mais emblemático, o 8, aquele que coloca em evidência o espírito de equipa que tem que existir no remo, a sintonia que tem que existir entre todos os participantes. De resto, nesta regata do escalão de juvenil, vamos ter a oportunidade de entrar a bordo de algumas das embarcações. Vamos! Opa, ascensão! Dentro d'água! Isso! Tchá! Tchá! Sempre! Tchá! E apesar de ser uma regata com uma distância tão curta, 500 metros apenas, uma regata muito explosiva, é bem perceptível a importância das informações que o timoneiro vai dando aos remadores. Vamos! Agora nunca! Vamos lá! Vamos! Ninguém olha para o lado! Vamos! Ouvia-se o timoneiro dizer para ninguém olhar para o lado. Esta é uma grande diferença do remo em relação a outras modalidades. É quem vai na frente tem a oportunidade de ver o que é que estão a fazer os adversários, ao contrário do que acontece, por exemplo, no ciclismo, onde o ir na roda é que é o mais importante. Aqui ganhar a vantagem logo desde o início é extremamente importante, e daí a importância do trabalho que o timoneiro vem fazendo. Ali íamos a bordo do barco do Viana, remadores do Lima, um final aqui impróprio para cardíacos, como é habitual dizer-se. Portanto, tarefa complicada não apenas para os remadores, mas também para quem tem que decidir aqui praticamente ao milímetro e em cima do momento. Como se vai ver, os três barcos a chegarem muito, muito próximos entre si. Ainda assim, a vitória a ser averbada pelo Viana, remadores do Lima. Correu bem, a parte do início foi um bocado ali mais para o despique, mas a parte do fim conseguimos vencer, e isso é o que importa. Um final emocionante, muito forte, não é? Ora, descobrimos a fraqueza dos outros e aproveitamos. Ora, e pelo segundo ano consecutivo, no âmbito do programa da Regata Internacional Queima das Fitas, contamos com a integração do remo adaptado e tivemos a oportunidade de testemunhar duas regatas. Para já vemos aqui a primeira dessas regatas, um skiff adaptado em simultâneo setor feminino e setor masculino. Não há caráter competitivo na medida em que há diferenças entre as condições dos atletas. A nível internacional, eles são
agrupados em função do tipo de deficiência que cada um dos remadores tem. Ora, aqui não houve a possibilidade de ter um universo suficientemente alargado de remadores para que se conseguissem fazer mangas em separado em função da deficiência de cada remador, por isso mesmo a decidir-se agrupar os remadores do remo adaptado, que é cada vez mais um importante investimento de integração social. Correu bem, foi calmo, o rio estava calmo, foi bom. As condições, de facto, muito acessíveis neste plano de água, não é? Sim, até mesmo com os adversários, fui a primeira e a última, portanto, as adversárias não vieram, estive cá eu para representar o feminino. E vamos já para as finais absolutas, para já o Sheld 2 sem timoneiro absolutos masculinos. Estamos no período da tarde, não tivemos imagens disso, mas ainda antes de apurarmos que eram as 8 tripulações que estavam em cada uma das finais, realizaram-se mangas de apuramento, portanto um dia muito animado e cheio de tarefas para cumprir para todos aqueles que participavam. Aqui estamos no 200 masculino, onde a formação do Corvera, aqui com o Miguel Egaspi e o Inácio Fernandes, os homens das Astúrias, acabaram por vencer com relativa facilidade, mais de um segundo de vantagem sobre os segundos classificados, os homens do Porto, aliás, de Vila Nova de Gaia, do Real Clube Fluvial Portuense. Eu digo Vila Nova de Gaia, que é onde está instalado o posto náutico do Fluvial. A Académica também a dar aqui boa conta de si, a conseguir ficar nos lugares do pódio, e vamos acompanhando a formação do Fabril com o Ricardo Correia e o Cláudio Ferreira, mas no final vitória clara para o Corvera, seguidos do Fluvial, e no terceiro lugar aqui numa luta animada pelo pódio entre a Académica e o Minho. Dura, es una distancia corta que no entrenamos y el clima no ayudó tampoco, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Aqui ainda um aspecto do pódio, voltamos às águas do Mondego, ainda uma embarcação masculina com 2 remadores, mas se há pouco víamos o Sheld 2 sem timoneiro, agora temos o Double Scull. Já agora, e para aqueles menos familiarizados com o remo, é de reparar que aqui cada remador tem 2 remos, ou seja, está a fazer schooling e não o remo clássico em que é apenas um remo para cada um dos tripulantes, que era o que tínhamos há pouco. É a diferença entre o sculling e o remo de ponta, digamos assim, remos parelhos contra remos de ponta. E novamente uma formação do Fabril, desta feita com o Filipe Gaspar e o Frederico Gaspar intrometerem-se também aqui na luta pelas primeiras posições. A preocupação ali dos elementos de olharem para o lado, mas aqui também não havia qualquer tipo de dúvida. David Prada e Francisco Alvarez, do Minho, o clube de Tui, a levar a melhor com mais de um barco de vantagem sobre a Académica, que volta e de forma consecutiva a chegar aqui a um pódio, uma luta muito animada com o Vigo, que ficava na terceira posição. Fue una regata buena, salimos motivados, la verdad que veníamos con intención de luego remar el 4 School y fuimos ajustando un poquillo y ganamos bastante bien. Estamos a acompanhar a regata internacional Queima das Fitas, obviamente na cidade do conhecimento, a cidade de Coimbra. E já a embarcação monolugar, absolutos masculinos, o Skiff. É o Skiff, e aqui acompanhamos um dos poucos portugueses que se conseguiu intrometer nos pódios espanhóis. Sem dúvida que os atletas do país vizinho vieram muito bem preparados aqui a Coimbra, ao Rio Mondego, numa altura do ano que porventura fica mais na memória por outros motivos que não tanto os desportivos. Tínhamos aqui logo ao lado, no Chopalinho, a Queima das Fitas a acontecer, se bem que aí a animação é à noite e aqui a animação foi durante a manhã e durante a tarde, e foram muitos os remadores que marcaram presença. Íamos vendo o Paulo Veloso a tentar manter-se nos lugares do pódio, mas Joaquim Garcia e Diego Dores travavam uma luta praticamente à parte, os homens respectivamente do Perilho e do Minho a ocuparem a primeira e a segunda posição. Era visível a preocupação do Paulo, do Ginásio Clube Figueirense, também a competir perto de casa, em olhar para o lado e perceber onde estavam os seus adversários, que estavam a competir bem mais ao centro da pista, enquanto que o Paulo estava com o número mais alto na pista. Vitória para Joaquim Garcia, seguido de Diego Dores, e a completar o pódio, Paulo Veloso, do Ginásio Clube Figueirense. A final foi unha prova moi apretada, porque ao que quedou segundo xa o conocía, de Galicia, sempre sale moi forte, e ao final conseguín remontarlle a primeira posición e conseguir a vitória. E voltamos à água, agora o Quadriscool, absolutos masculinos, novamente com as tripulações espanholas em grande evidência nesta regata da Queima. Nesta fase inicial, estamos apenas nos primeiros metros, já se começava a evidenciar o Minho, que esteve aqui num plano absolutamente notável neste Quadriscool absoluto masculino, com uma vantagem pouco habitual para uma regata tão curta
como é esta, apenas 500 metros, ainda para mais quando temos os barcos já a ficarem um pouco mais longos, como é o caso aqui do Quadriscool, e isto ainda é mais evidente. A igualdade de valor ainda se torna mais evidente quando falamos de embarcações mais longas, mas sem dúvida aqui a formação do Minho, vamos ter a oportunidade de ver que consegue aqui um resultado absolutamente fabuloso. Recordar que aqui em absolutos podíamos ter remadores desde o escalão de júnior até veteranos, por isso mesmo haver aqui uma grande dispersão, uma grande heterogeneidade da idade dos atletas, e veja-se lá adiante a formação do Minho com o André Carvalho, o David Prado, o Cristiano Pomar e o Xavier Alvarez, já perfeitamente destacados de toda a sua concorrência, praticamente um barco de vantagem sobre a Académica e o Corvair. Ou seja, nova vitória espanhola, desta feita ao Quadriscool Absolutos Masculinos. Vamos para a reportagem. Foi uma prova muito intensa, a saída foi boa, collemos um pouco de marexada, pero apretamos e foi bem. Ainda um aspecto do pódio, estamos a acompanhar a Regata Internacional Queima das Fitas, que no próximo ano vai cumprir 35 edições. Agora a final de Scheldt 4 sem timoneiro, absolutos masculinos. Novamente aqui remos de ponta e com atletas de várias idades, algumas tripulações a escolherem atletas mais jovens, outras com alguns veteranos também a pontuar por aqui, e vamos vendo os homens do Caminhense que ao longo especialmente à medida que fomos entrando nos barcos mais longos, estiveram em plano de evidência, eles a colocarem-se muito bem. O António Passo, o João Carvalho, o Rui Canas e o João Silva Pinto eram quem acabaria por vencer, arrogando para a segunda posição o Fluvial, e do lado lá de amarelo, bem visíveis, o Cassia também a completar o pódio, portanto aqui um pódio totalmente português. Foi uma prova muito atípica, uma prova muito rápida, não tivemos as melhores condições, o equipamento não é o desejado, pronto, temos muito que afinar, a equipa foi um bocado improvisada porque faltou-nos um elemento, mas pronto, foi o suficiente, deu para a vitória, não foi mal. E agora vamos para o 4 com, ou seja, o Scheldt 4 com timoneiro. Uma embarcação que é pouco menos comum de ver-se nos programas das regatas, especialmente a nível internacional, mas que ainda assim tem um papel importante na formação dos jovens remadores. É possível de ver o timoneiro colocado ali de frente para o percurso, e vamos vendo aqui na parte mais baixa da imagem a formação do Ferroviário, mas aqui uma vez mais o Minho a colocar-se muito bem com o Cristian Pomar, novamente também André Carvalho, Alberto Ledo e Iago Izquierdo, como já tiveram a oportunidade de concluir os atletas aqui a terem a possibilidade de participar em mais do que uma regata, portanto a desdobrar, e também o Caminhense, cá está, grande desempenho para o Caminhense, consegue fazer aqui o segundo e o terceiro lugar numa das embarcações, uma tripulação algo mais jovem, na outra também os veteranos do Caminhense a darem muito boa conta de si, a recordar que era uma regata disputada em absolutos. É o fecho de prova, primeiro o Minho, depois duas tripulações do Caminhense. Vamos para a reportagem. Bueno, foi unha prova bonita, a pesar de ser a primeira vez que saíamos neste barco, pues bueno, a salida non saliu moi ben, pero bueno, ao largo da regata fomos recuperando e nada, contentos co resultado e ben. Este ano o tempo acompañou bastante, non como outros anos que houve bastante mal tempo e moito vento e ola, e bueno, contentos. E agora regressamos à embarcação monolgar, mas o setor feminino. Vamos ver quem se vai destacar aqui. Uma lista de participantes na final muito marcada pelas participações do país vizinho. Aqui é Inês Cardo, a remadora do Clube Ferroviário de Portugal, mas à semelhança do que já vamos vendo e tem sido a imagem de marca praticamente desta reportagem, as formações que vieram de Espanha, muitas da Galiza, também algumas das Astúrias, conseguirem ocupar as primeiras posições. Aqui seria Maria Alvarez, do Robaleira, quem acabaria por vencer. Segundo lugar a ser entregue à Esmeralda Santos, do Tui, e a completar o pódio a Lúcia Gonzalez, do Mar Noia. Aqui está a fase final da regata para a Maria Alvarez, aqui também a Esmeralda Santos. Diferenças bem claras, não havia qualquer tipo de dúvida em relação a quem era mais forte aqui no skiff feminino. É o fecho de prova, o skiff absolutos femininos, nova vitória para a Espanha, desta feita para o Robaleira. Maria Alvarez. Bueno, foi dura, había moito vento, entón
era un pouco complicado, pero bueno, ben. Muitos espanhóis aqui hoje. Sí, cada ano parece que vimos un pouquiño máis aquí. E vamos já para o Double School Absolutos Femininos, onde Carla Mendes, uma consagrada remadora nacional, voltou à competição, agora em parceria com uma jovem promessa do fluvial, a Érica Fernandes. Exatamente, o Double School, a embarcação onde Portugal tem alcançado melhores resultados a nível internacional. Curiosamente, no mesmo dia e na mesma tarde em que se disputava esta regata da Queima das Fitas, disputava-se também em Bled a Taça do Mundo, onde Pedro Fraga e Nuno Coelho alcançavam a medalha de prata, precisamente no Double School, obviamente não feminino, como vamos vendo aqui, mas no Double School ligeiro masculino. Aqui não vi ligeiros nem pesados, estavam todos agregados nas mesmas regatas. Aqui, e conforme ias dizendo, Paulo, de facto a Carla Mendes e a Érica Fernandes a conseguirem um excelente desempenho e o fluvial a averbar aqui uma vitória que é moralizadora, como é óbvio, sempre muito importante no ramo feminino, que tem ainda um caminho de evolução a fazer nos próximos anos. E esta a vantagem para o fluvial, Érica Fernandes e também Carla Mendes. Portanto, isto foi um regresso meu à competição, com uma formação bem mais jovem, não é? Mas foi uma prova que conseguimos ganhar com bastante tranquilidade. Portanto, foi uma preparação para aquilo que ainda virá, que é o Nacional, e esse sim é o nosso grande objetivo. Ou seja, um regresso para manter. Sim, com esperança de passar aquilo que sei, a minha experiência, agora à minha companheira mais jovem, não é? Que está a começar agora. E como é que é estar aqui a remar com a Carla? É uma grande responsabilidade e é uma maneira de aprender e de evoluir no remo. E agora vamos para a segunda das duas provas de remo adaptado que tivemos no programa de competição da Regata Internacional Queima das Fitas. De novo um skiff adaptado. Uma vez mais fiéis à tendência de que o remo adaptado vai ocupando um lugar cada vez mais importante no programa das regatas, sejam nacionais, sejam internacionais, como é o caso desta. Ali vamos vendo o Tiago Duarte do Ginásio Clube Figueirense, ele que tem um tipo de deficiência que lhe permite utilizar as pernas e os braços e, portanto, com naturalidade a conseguir superiorizar-se, ao contrário deste atleta que vamos vendo aqui nas imagens, um dos remadores do Infante, que colocava aqui 3 homens, o Laurent Lecoyer, o Pedro Marques, o Fernando Pinto, e como se vê, tipos de deficiência muito diferentes, e por isso a não haver um caráter competitivo nesta regata, até porque não é possível comparar de igual para igual. Tiago Duarte com vantagem natural, depois Laurent Lecoyer. Acho muito bom mesmo. Ano passado fui aqui pela primeira vez e gostei muito e fiz mesmo a questão de voltar este ano para poder participar de novo e ver os amigos na água. E vamos já para a última prova no setor feminino, Quadrischool Absolutos Femininos, a grande final. Estamos mesmo na reta final do programa da Regata Internacional Queima das Fitas. Cá está o barco mais longo para o setor feminino, que é o Quadrischool sem timoneiro, ao contrário do que acontece na embarcação rainha do setor masculino, onde temos timoneiro. Aqui o Tui com a Aroa Horrendo, a Stefania Lago, a Esmeralda Santos e a Laura Duran conseguirem desde relativamente cedo colocar-se na frente. Aqui está a embarcação. Depois o Viana Remadores do Lima com a Iva Correia, a Mafalda Felgueiras, a Lígia Sá e a Carla Pereira iam tentando manter-se ali na luta, pelo menos pela segunda posição. Nessa luta estava também o ginásio lá ao fundo com aquele barco amarelo, com a Joana Roca, Inês Costa, a Alexandra Casaleiro e a Beatriz Pinto, e acabaria mesmo por ser a formação do Tui a vencer. Segundo lugar para o Ginásio Clube Figueirense, a completar o pódio o Viana Remadores do Lima. Depois acabaríamos por ter ainda a Académica entre as formações portuguesas, de resto Campelho com 2 formações e Perilho também com 2 formações a marcar presença nesta final. Comezamos un pouco atrasadas, pero logo comezamos a ir cada vez moito máis moi mellor, conseguimos que o bote deslizara ben, conseguimos gañar, pero grazas a todas. E vamos já para a prova que efetivamente encerra o programa da Regata Internacional Queima das Fitas, o Memorial José Matos, que é como quem diz a grande final de Shell 18 com um timoneiro. Mas para termos final temos primeiro 2 meias finais, estamos a ver a primeira meia final do Memorial José Matos. Uma forma de recordar e evocar aqui a memória e o trabalho que desenvolveu José Matos, que oxalá esta memória se perpetue e possamos continuar a ver essencialmente jovens remadores dar sequência ao trabalho que ele ajudou a lançar.
aqui no Rio Mondego, com a secção de remo nos desportos náuticos. Lá está aqui uma fase exigente do programa, uma vez que os 8 tinham que disputar por tempos as suas meias finais e logo depois as tripulações que tivessem os 8 melhores registros cronométricos rapidamente voltavam a ir, neste caso rio abaixo, para a zona onde era dada a largada para disputarem a final. Aqui é a primeira das mangas, o Caminhense a classificar-se com relativa facilidade. Aqui vamos ver a segunda das mangas, onde estava o Cacia, ali visível no meio. Esta segunda manga acabaria por ser um pouco menos competitiva, pelo menos assim o disse o relógio, na medida em que a esmagadora maioria das tripulações que acabarão por disputar a final são provenientes da primeira das duas mangas. Novamente o Caminhense, lá está, um clube muito vocacionado, muito talhado e que desenvolve um trabalho diário para conseguir bons resultados nos barcos mais longos, a conseguir estar aqui em plano de destaque. E aqui a vitória então a pertencer ao Caminhense, lá mais no fundo. Na segunda posição tínhamos outra formação portuguesa, o Cerveira, e a completar o terceiro lugar tínhamos o Tui. Assim sendo, e juntando os tempos alcançados nas duas mangas, íamos ter na final Caminhense, Minho, Académica, a outra tripulação do Caminhense também Fluvial, Cerveira, Viana, Armadores de Lima e Tui. Assim, os 8 barcos que garantiram presença na final do Memorial José Matos. Estávamos aqui com imagens da embarcação do Caminhense, está na água para 500 metros, a final da Shell 8. 2 esforços muito curtos para aquilo que é habitual. Recordar que a distância olímpica no remo são 2.000 metros. 2 esforços, dizia eu, separados por um curto espaço de tempo e, portanto, exigência física máxima para estes atletas que davam tudo ao longo destes 500 metros. Não havia praticamente margem alguma de erro. A Académica, que já este ano conseguiu estar presente na Head of the River Race, a prova disputada em Londres, onde participam largas centenas de embarcações. Aqui estamos precisamente a bordo da embarcação da Académica, que dava tudo para conseguir um bom resultado aqui em casa. Para já ainda estava na luta pelos lugares do pódio. Tínhamos também o Tui, aqui já a perder algum terreno, e o Caminhense com 2 formações muito bem colocadas, mas é bem visível aqui que as diferenças são muito reduzidas entre estas embarcações. Era preciso um olho muito apurado para definir quem acabaria por vencer. No final acabaríamos por ter a formação do Caminhense com o Bruno Amorim, o Vítor Pinto, o Pedro Costa, o Nuno Mendes, o Virgílio Barbosa, o Samuel Almeida, o José Covinho e o Luís Santos, e também a timoneira Diana Ferreira a conseguir levar a melhor sobre o Minho e sobre a Académica, que conseguiu então chegar ao pódio na terceira posição. Vamos para a reportagem para ouvir aqui a tripulação vencedora, a tripulação do Caminhense. Foi uma prova bem disputada, também teria que ser, não é? 500 metros é sempre bem disputada. Tivemos que sair muito forte, por 500 metros tem que ser mesmo assim, e correu bem. 500 metros é sempre a doer, não é? 500 metros é uma prova muito complicada, onde toda a gente anda, os mais fortes, os mais fracos, todos andam, por isso tem que ser mesmo muito forte. E assim com o Shell 18, com o Memorial José Matos, aqui está a taça para o Caminhense. Vamos avançando para o fecho de reportagem na regata internacional Queima das Fitas. Bem, eu acho que a prova correu bem, de uma maneira geral. As provas foram quase todas a tempo, não houve problemas de maior, não houve conflitos nem nenhum problemas com a arbitragem, como às vezes acontece, de maneira que dentro dos timings e desportivismo tudo correu bem. E este ano um acentuado domínio espanhol. É verdade, é verdade. Parece que a Espanha está a vir para Coimbra participar em mais provas, com mais gente, o que é bom. Falta agora também os portugueses também acabarem por vir. Houve um decréscimo dos atletas portugueses este ano, mas mesmo assim continuamos a ter mais de 1 milhar de pessoas, de atletas aqui a participar em provas. E assim foi a reportagem na 34ª edição da regata internacional Queima das Fitas.